Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês da parte do Senhor. Que bom estarmos reunidos para prestar culto ao Senhor nosso Deus, né? Mais uma quinta-feira da vitória, onde nós nos reunimos aqui no nome do Senhor, porque certamente, se não vier da parte do Senhor, de outra parte não virá. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nós estamos aqui porque cremos que no nome dele tudo é possível. Amém? Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 22. Seja louvado o nome do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de servir a minha igreja hoje mais uma vez, né? Contar com esta confiança tão importante da minha liderança, rever aqui amigos, pastores, colegas. Deus abençoe todo esse time aí. Pastor Renato, sois bem-vindo, campeões de Jeová, né? Deus abençoe. Bom revê-lo, meu amigo. Bom saber que poderemos também aqui contar com você, né? Deus te abençoe nessa jornada, no nome de Jesus. Pastor Lucas, Deus abençoe, né? É muito bom estarmos juntos aqui, meus irmãos. Capítulo 22, livro do Gênesis. Você que encontrou, diga, eu amo a Bíblia. Aleluia. Prontinho. Está escrito, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso de número 20. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Arão. Quantos podem dizer amém? Quantos dizem graças a Deus? Muito bom. Eu quero olhar com você essa noite, mais uma vez, para essa história bíblica tão poderosa, tão importante, e que tanto marca a vida de um homem de Deus que alcançou um título bastante invejável, foi chamado amigo de Deus. Mas eu não quero apenas falar sobre Abraão, eu quero falar um pouquinho sobre a entrega de Abraão, a oferta de Abraão, sua obediência, mas quero lhe mostrar onde isso deu. Dentre tantas coisas práticas e importantes, o que esse gesto de obediência acabou por acarretar para Abraão e para a sua família. Nós lemos aqui no início do capítulo de número 22, que o Senhor Deus, ele chama a Abraão. E quando ele chama a Abraão, a resposta de Abraão para Deus é, eis-me aqui. Qual é a resposta? Você pode fazer bem melhor. Qual é a resposta? Essa resposta é uma resposta comum no mundo antigo e também comum de se ver nas páginas da Bíblia. É uma forma de demonstrar prontidão, é uma forma de demonstrar atenção,
É uma forma de dizer que você não está disperso, não está aleatório, você está focado na voz que ouviu e pronto não só a responder, mas pronto a se posicionar. Eis-me aqui, estou aqui, pode dizer, estou aqui, estou na posição de quem ouve, estou na posição de quem obedece, estou na posição de filho. Abraão aqui não está respondendo a alguém inferior a ele. Abraão está respondendo a alguém superior a ele. Quem está falando com Abraão é Deus. Quem está falando com Abraão é o Pai. Abraão está respondendo sabendo que está numa posição inferior à daquele que está o chamando. E a resposta foi: eis-me aqui. O que vem depois, você já sabe. Vem a atitude abnegada de Abraão, vem sua obediência, toda a preparação que sucede após isso, para que ele pudesse então cumprir aquilo que de muito difícil lhe foi pedido pelo Senhor, que ele entregasse o seu filho Isaque. Quando essa jornada começa, quando Isaque e Abraão estão indo e começam a subir o Moriá, existe um momento onde Isaque vai falar uma coisa, Isaque vai chamar o seu pai. O verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele, Abraão, disse: eis-me aqui. Essa é a segunda vez que Abraão responde a alguém dessa maneira: eis-me aqui. A primeira vez foi quando Deus o chamou no início do capítulo. Você se lembra disso? Sim ou não? Sim ou não? Quem chamou Abraão da primeira vez? Deus, o Pai, alguém em posição superior, ascendente. E quando essa pessoa diz Abraão, Abraão responde: eis-me aqui. Passam-se alguns versículos, alguns dias, e Abraão novamente vai dar a mesma resposta: eis-me aqui. Mas agora não é para Deus. Agora é para uma outra pessoa que estava chamando ele, o seu filho. Eu quero organizar isso aqui com você de um jeitinho bem simples. A primeira vez que Abraão disse eis-me aqui, o filho era ele. E ele estava respondendo ao... Vamos de novo. A primeira vez que Abraão disse eis-me aqui, o filho era ele. E ele estava respondendo ao... A segunda vez que Abraão respondeu eis-me aqui, o pai era ele. E ele estava respondendo ao... Você compreende isso? Agora, quando então Abraão diz eis-me aqui, em resposta a Isaque, aí vem um questionamento. Isaque diz assim: pai, eu dei uma olhada aqui, uma olhada geral, percebi que algumas coisas... Eu fiz um checklist aqui e fui botando o Vzinho do lado. Fogo, ok. Lenha, ok. Cutelo, ok. Mas tem um item da lista aqui que, pelo que eu entendo pouco de holocausto, acho que não dá para faltar. Não tem cordeiro. E aí Abraão diz assim para Isaque: Deus proverá. Nessa hora, no momento, o pessoal que crê que Deus provê, costuma gostar dessa parte. Vamos lá. Então, Abraão disse assim para Isaque: Deus proverá. Agora, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos ser claros. Deus proverá na boca de muita gente é uma resposta escapista. O que é isso? Só para cortar a conversa e você escapar para o outro lado. Deus proverá na boca de muita gente é só ponto final para uma conversa indesejada. Deus proverá na boca de muita gente não é uma convicção real. Não é uma certeza latente. Deus proverá na boca de muita gente é só um jeito de se esquivar de uma situação embaraçosa. Existem pessoas que no lugar de Abraão, quando questionadas, quando perguntadas onde está isso, ou por que isso está desse jeito, ou será que isso não vai se resolver, ou aonde está a solução para isso, elas dizem Deus proverá, mas é um Deus proverá só para se livrar do assunto, porque só tem autoridade, só tem clareza e firmeza para dizer Deus proverá, com a propriedade devida de quem de fato crê que Deus proverá, quem no início da história disse para Deus, eis-me aqui.
O que eu quero dizer para você é que o eis-me aqui de Abraão para o seu filho Isaque não é diferente do eis-me aqui que algumas pessoas têm que dar. Por quê? Porque é quando eu preciso responder para alguém. Isaque está perguntando, cadê? E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui essa noite, que alguém aí andou te enquadrando, te perguntando, cadê? Cadê a porta que você disse que ia abrir? Cadê o recurso que você disse que ia chegar? Cadê a melhora na saúde que você disse que vinha ainda no primeiro semestre do ano? Cadê a conversão do filho? Cadê o recurso? Cadê aquele novo negócio que você ia começar? Nós estamos sendo o tempo inteiro colocados na posição de quem precisa responder. E eu penso que não seja fácil para um pai ter que responder para um filho coisas como essa, que no caso de Abraão foi desse jeito aqui, mas no caso de outros pais que estão me ouvindo aqui, as perguntas dos filhos são outras. As faltas que os filhos têm sentido são outras. Alguns pais que estão me ouvindo aqui, ainda essa semana foram perguntados pelos seus filhos, cadê isso? Cadê aquilo? Procurei e não achei. Está faltando na nossa lista, papai. Está faltando na nossa lista, mamãe. Está faltando na nossa despensa, papai. Está faltando na nossa casa, mamãe. E aí? E aí que quem não conseguiu, no início da sua história, ou num ponto X da sua história que seja, responder para Deus adequadamente, se posturar para Deus adequadamente, não vai saber o que dizer para os filhos. Não vai saber o que dizer para os netos. Não vai saber o que dizer para os funcionários. Não vai saber o que dizer para os irmãos mais novos. Não vai saber o que dizer para todos aqueles que nos questionam acerca das coisas que estão faltando. Mas quem está construindo com Deus uma vida de prontidão, quem está sabendo e desejando se apresentar diante de Deus, quem diz primeiro para o pai, eis-me aqui, não teme dizer para os seus filhos, eis-me aqui. Quem disse primeiro para Deus, eis-me aqui, não teme dizer para os questionadores e fofoqueiros, vai acontecer isso, Deus vai prover desse jeito e vai acontecer dessa maneira, porque eu contraí a segurança, quando eu disse para Deus, eis-me aqui, o meu espírito foi forjado de força, quando eu disse para Deus, eis-me aqui, a minha mente se fortaleceu, quando eu disse para Deus, eis-me aqui, minhas emoções se robusteceram, quando eu disse para Deus, eis-me aqui, a minha fé foi fortalecida. Eu não ando com desculpas e respostas escapistas, eu digo que Ele vai prover, porque eu sei que Ele pode tudo. Eu estou aqui declarando no nome de Jesus que quando você tomar a postura que Deus espera que você tome, você nunca mais vai ter que fugir de quem te questiona. Quando você tomar uma postura de fé, você nunca mais vai ter que fugir das pessoas que te perguntam, cadê isso ou cadê aquilo? Não temas mais os itens faltantes das listas, vai ter resposta na tua boca. Pega a mãozinha de alguém que está do seu lado, dá uma acordada nele e diga, não tema. Quando te mostrarem o item da lista faltando, Abraão não teve medo quando Isaque lançou luz sobre o item faltante da lista. Ele abriu a boca com prontidão, clareza, certeza e disse, Deus proverá. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus. Você saberá o que dizer aos teus filhos, você saberá o que dizer aos teus pais, você saberá o que dizer a todos os que dependem de você. Isaque não está sendo irônico, Isaque não está sendo sarcástico, Isaque está sendo puro, Isaque está sendo inocente, Isaque depende do pai. E eu sei que tem gente aqui que sabe o que é alguém depender de você e te perguntar onde está isso, aonde está aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, mas ainda essa noite você vai olhar nos olhos de alguém sem desespero, sem desesperança, mas cheio da autoridade do Senhor e vai dizer, Deus proverá. Deus proverá. Ainda que você, Isaque, não esteja entendendo nada, Deus proverá. Ainda que você, na sua imaturidade, não esteja entendendo o que está acontecendo ao seu redor, papai tem vida com Deus.
Papai disse: eis-me aqui para Deus. Papai não iniciou essa jornada como um aventureiro. Papai iniciou essa jornada dizendo para o papai dele: eis-me aqui. As pessoas que dependem de você precisam enxergar em você que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe como está conduzindo as coisas. E talvez alguém diga: eu não tenho força emocional para isso. Pois essa não é a raiz do problema. Mas eu não sou forjado para ser um líder da minha família ou daquele lugar. Também não é a raiz do problema. A raiz do problema é que anda te faltando fé. Aí, 2 glória a Deus. Aqui, lá atrás, um aleluia lá com o irmão comprando pipoca lá fora. Sabe o que anda te faltando? Fé. Porque se você e eu tivéssemos fé, nós estaríamos dizendo para quem depende de nós. Nós estaríamos respondendo para quem depende de nós de uma maneira mais assertiva, mais firme, e eles olhariam no nosso olho e não diriam mais nada depois. Eu não vi Isaac dizer mais nada depois. Quando Abraão disse: Deus proverá, o menino viu alguma coisa nos olhos do velho que fez com que ele calasse a boca, e dali por diante ele se entregou ao processo e só viu a palavra de Deus se cumprir. Oh, alguém pode levantar as mãos essa noite? Vai ter tanta convicção na tua palavra, a tua voz não vai sair trêmula, não vai sair reticente, vai ter tanta firmeza na tua declaração que não vai ter conversa depois disso. É só aguardar o livramento do Senhor. Aleluia! Pois bem, foi do jeito que Abraão disse que seria. Deus proveu, Deus fez, Deus supriu, Deus atentou para a obediência, para a decisão de Abraão de ouvi-lo, indo para o endereço que Deus apontou, fazendo do jeito que Deus falou para fazer. E agora, Abraão conclui esse episódio tão poderoso da sua história. E concluído este episódio, lemos juntos o verso de número 20. E eu volto a lê-lo para você. E sucedeu depois destas coisas. Que coisas? As coisas que a Bíblia estava contando para nós até então. Então, quando a Bíblia diz sucedeu depois destas coisas, a Bíblia está dizendo que o que ela vai contar agora aconteceu depois da oferta de Abraão no Moriá. Alguém está comigo? Então, se a Bíblia está dizendo depois destas coisas, ela está dizendo: ó, o que eu vou contar para você que está lendo a Bíblia agora, aconteceu depois da oferta de Abraão no Moriá. Depois da entrega, depois da obediência, depois de subir aonde Deus mandou subir e entregar o que Deus mandou entregar, aconteceu o que está aqui. Sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também, Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Como você deve se lembrar, Abraão foi chamado por Deus para sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela. O que não significa que, tendo ele saído, a sua parentela foi extinta. Muito pelo contrário. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e os seus irmãos, o seu irmão propriamente Naor, que é a figura central aqui nesse momento, ele permanece na terra de onde Abraão saiu, e a sua família continua lá. Naor, casado, mas não tem filhos. Então o irmão de Abraão não tinha filhos. Repete comigo: o irmão de Abraão não tinha filhos. Aí o Senhor chegou no capítulo 22 e falou para Abraão: me entrega o seu único filho. Abraão entregou. Quando isso acaba, chega um mensageiro para Abraão e diz: você não sabe. Sabe seu irmão? Que não tinha filhos?
A mulher dele está grávida. Só que isso aqui é de um peso para uma família do Oriente. Isso aqui é um avanço, isso aqui é uma vitória, isso aqui é um progresso, isso aqui é para soltar fogo, isso aqui é maravilhoso. Agora eu quero que você compreenda que, pelo amor de Deus, se eu achar que isso aqui é uma coincidência, então eu estou melhor lendo o Gibi da Mônica do que lendo a Bíblia. Porque depois dessas coisas, depois que Abraão resolve ter fé suficiente para entregar seu único filho, a família dele que morava longe, mas não tão longe, para não ser alvo do milagre de Deus, recebe uma visita de milagre. E o seu Naô, irmão do nosso querido Abraão, e a Milca, mulher dele, vão ter neném. E foram lá contar para Abraão. Abraão, sua família, que estava infértil, lá longe na terra de onde você saiu, seu irmão e sua cunhada vão ter um bebê. Tudo isso aconteceu depois destas coisas. Oh, aleluia. Uma boa notícia pode chegar para você depois desta noite, pode. Notícias a respeito de parentes que você não fala com eles há um tempo, podem chegar para você depois destas coisas. Algumas questões que estavam paralisadas, letárgicas, atrasadas, podem ganhar andamento, progresso e prosperidade depois destas coisas. A associação é fácil, a associação é simples. O que o Espírito está dizendo para nós nas Escrituras é o seguinte: Abraão entregou o que eu pedi, Abraão teve a fé que eu precisava ver, Abraão passou na prova que eu provei, e depois destas coisas, depois do provado ser aprovado, depois do requerido entregar o que lhe foi requerido, depois do ofertante não negar, entregar a oferta, depois do velho subir o monte, depois destas coisas, do lado de lá, a bênção de Deus alcançou até quem parecia não ter nada a ver. Glória a Deus. Escuta aqui. Nós não estamos falando de um tempo onde as notícias e informações corriam rápido e nem facilmente como correm hoje. Estou dizendo para você que há uma chance enormemente grande de que, na realidade, nem Naô, nem Milca, ou seja, a família de Abraão, que morava longe, nem ficou sabendo do episódio de Isaac no Moriá. Eles nem ficaram sabendo de como a vida de fé de Abraão estava desenvolvida lá longe. Mas o transbordo do que Abraão vivia lá longe, eu estou precisando de alguém para crer. O transbordo do que Abraão vivia lá longe tocou gente da família dele, e eles estão achando que tiraram a sorte grande, estão achando que, enfim, estão achando que foi porque procuraram um geneticista novo, que nada, foi a oferta do irmão crente lá no Moriá. Levanta a mão mais alto que você puder, porque vai ter gente longe achando que foi só a troca da estratégia, a troca do médico, que nada, vai ter bênção chegando lá, que é resultado direto da vida que você está vivendo com Deus aqui. Ajuda o pessoal a bater palma ali no meio. Olha ali. Meu irmão Anderson Rangel, que vai cantar mais um pouquinho. Eu fiquei com vontade de ouvir ele cantar mais um pouco. Quem quer ouvir ele mais um pouquinho? Vai cantar mais um pouquinho, claro que vai. Eu vou trabalhar 50 minutos e você 15? Nada. Você vai cantar mais um pouco. Então escute o que eu estou dizendo. Alguém vai reputar ao acaso. Você vai saber. Isso é coisa da minha vida com Deus aqui, que está resultando em bens lá.
Alguém vai achar que é porque, isso aqui. Não. Você vai saber que a tua família, a tua parentela, de perto e de longe, está vivendo o transbordo, os benefícios do transbordo dos seus atos de fé. Levanta a mão, Deveque, o mais alto que você puder, porque depois dessas coisas, depois dessa mensagem, depois do teu eis-me aqui, depois da tua posição de fé, vai ter resposta acontecendo lá longe, mas a notícia vai chegar aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus. Se você for embora, volte agorinha, preste atenção. Porque a notícia chegou. Abraão, seu irmão Naô, sua cunhada Milca, vão ter neném. Maravilha. Se a gente para aqui e fala sobre o transbordo da vida de um homem de fé, de uma mulher de fé, que alcança pessoas que estão longe. Se a gente para por aqui e fala que o teu eis-me aqui te dará autoridade para responder com firmeza a respeito dos milagres que Deus vai fazer. Se a gente para por aqui, eu acho que estava até bom, mas vai melhorar muito. Obrigado pelo entusiasmo desse querido irmão aqui. Vai melhorar muito, 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 quando a Bíblia, não caprichosamente, mas muito intencionalmente, para edificar a tua fé, seu cabeção, aleluia. E a minha também. Para edificar a nossa fé. O Moisés estava lá escrevendo, falou assim, escreveu lá, depois dessas coisas, deram notícia a Abraão, que o irmão dele e a cunhada vão ter neném, e aí ponto. Aí o Espírito Santo falou, não, conta mais. Escreve mais. Conta o nome dos neném. Conta o nome das crianças que vieram daí da família. Porque tinha um nome que eu precisava ler para edificar a minha fé. Pode botar na tela? Pode botar na tela? Gênesis 22 e verso de número 21, quando o Espírito falou para Moisés. Vai escrever o nome. Pessoal que estiver lendo tem que saber que depois da entrega de Abraão, depois da subida de Abraão e Isaac no Moriá, a família dele começou a proliferar do lado de lá. E nasceram meninos, meninas, inclusive uma em particular, muito especial. Lista dos nascidos na família de Abraão depois do sacrifício. Quem está aí, diga amém. Amém. Tem muita sugestão de nome para você botar no seu filho aqui nessa lista. Vamos lá. Uz, o seu primogênito. E Bus, seu irmão. E Quemuel, pai de Arã. Lista da família, dos meninos, das coisas que aconteceram depois da entrega. Passa para o versículo. E Kesed, e Raz, olha o nome dos meninos. Tudo bom para você botar aí. Ó. E Pildas, aí, Pildas da Silva, ô glória. E Gidlaf de Araújo. E Betuel, aí que maravilha. Passa. E Betuel gerou... Não. Pastor, na Bíblia tem sinônimos. E eu sou doido. Né? Maluco, vim aqui, joguei essa, saí correndo. Fião, essa bebeca, essa Rebeca aí, é essa que você está pensando. A menina que vai casar com Isaac 20 anos depois do Moriá, nasceu aqui. A menina que vai casar com Isaac 20 anos depois do texto do Moriá, ela só nasceu depois da entrega de Abraão. Pastor, eu estou querendo dar um glória, mas estou com medo de... Vou, não vou? Vem, pode vir. Fica com medo não. Mas me explica melhor por que eu preciso e devo glorificar a Deus. Porque você não tem ideia onde essa entrega vai dar. Teu ato de obediência hoje vai produzir resultados que vão encontrar com o teu futuro, que você não tem nem dimensão do tamanho. Olha para mim, você acha que quando Abraão disse para Deus, eis-me aqui, quando ele subiu o Moriá, quando ele levantou o cutelo e se dispôs a imolar seu próprio filho Isaac, você acha que ele tinha alguma ideia de que depois daquilo dali, a menina que ia casar
com o menino que ele estava entregando. Seria autorizada de nascer do outro lado do mundo? O que eu estou dizendo para você é que Rebeca não tinha nascido ainda. Quando Isaac foi levado a Moriá, Rebeca só foi autorizada pelo Deus da vida para nascer depois que Abraão entregou Isaac no Moriá. Então levanta esse teu mãozão, meu filho, porque eu tenho de Deus uma palavra. Quando você tiver coragem de entregar o que Deus está te pedindo, de viver a vida de fé na postura que Deus está requerendo, aquele que é dono da vida, dono do dinheiro, dono do recurso, dono de tudo, ele vai autorizar que nasça, apareça, seja criado aquilo que vai se encontrar com você no seu futuro. Pergunta de simples aqui para aluno de escola dominical. Com quantos anos Isaac casou? É, né, meu irmão? Com quantos anos Isaac casou? Com quantos anos Isaac casou, Devec? 40. 40. Você vê um irmãozinho ou irmãzinha hoje casar com 40? Digamos que não é a coisa assim mais normal do mundo. Não fica chateado você que está com 40. Não fica. Mas a gente tem que concordar isso aí. Agora, se você pensar essa realidade no contexto do Oriente, no mundo antigo, irmão, o negócio estava muito esquisito para o Isaac. Esquisitaço. Comentário, falatório. Estranho aquele irmão, hein? Vamos fazer conta? Quem gosta de fazer conta? Mas é conta simples, não tem raiz quadrada, não tem nada. Continha boba, continha simples, número inteiro, não é nada decimal, coisa boba, até porque eu não sei fazer essas outras. Então, conta simples, tá bom? Quantos anos Isaac tinha quando Abraão subiu o Moriá? Quantos? Aí quando você vê ele casando com, você diz assim, casou? Não tem medo não. Vamos de novo. No episódio do Moriá, quando ele subiu lá com o pai dele entregou ele lá, quantos anos ele tinha? Aí você vê ele casar com 40, você fala, ele casou? Só que a gente descobre que a noiva dele nasceu depois do Moriá. Se Isaac tivesse casado com 30, a noiva dele só tinha 10. Então, na verdade, Isaac não casou atrasado, é que a noiva dele estava crescendo ainda. Meu Jesus da batalha, eu tenho algo de Deus para dizer para você que está pensando que está atrasado. Eu não estou falando de casamento só não, eu estou falando para tudo na vida. Você não está atrasado não, é só o tempo de algo que Deus preparou para você encontrar-se com você no seu futuro. Isaac não pode casar com 25, que a irmã Rebequinha só tem 5. Isaac não pode casar com 30, porque a Rebeca só teria 10. Também 35 não vai cair bem, que ela só tinha 15. Mas quando ela fez 20, Isaac tinha 40. Aí o Senhor foi lá no velho Abraão e falou assim, manda o teu funcionário lá buscar a noiva, porque ela já está pronta para ele já. Aleluia! Eu vim de Deus com uma palavra que você não está atrasado, você está no tempo perfeito de Deus. O sócio que você precisa para alavancar esse negócio está chegando. Ele só não apareceu ainda porque você ainda não entendeu que é depois destas coisas. Então, vai ser mais ou menos assim. Você vai entregar o que Deus está pedindo, você vai viver na postura que Deus está pedindo, aí Deus vai liberar o que estava retido lá, aí vai começar a crescer.
Aí, eu estou só dando um exemplo. Aí, o sócio que você precisa, depois dessas coisas, aí Deus starta ele lá. Aí Deus começa a abençoar ele lá, aí ele vai ser provido de recurso lá, ele vai capitalizar lá. Aí daqui a uns meses ou anos, eu não sei, aí ele vai encontrar com você no tempo perfeito do teu futuro. Você vai lembrar dessa noite e vai dizer, Deus é Deus na nossa vida mesmo, não é que aconteceu do jeito que o pregador de vermelho falou, aleluia. Tem um encontro preparado no teu futuro. Só que a contagem não começa, a contagem não starta antes que você entenda que tem estas coisas para serem feitas. Tem estas coisas para serem entregues. Eu estou motivado, animado e dizendo aqui nessa hora para você que eu quero viver isso aqui. Eu quero viver, se desatar. Eu quero que algo que eu preciso encontrar no meu futuro comece a nascer, comece a crescer. Eu só não entendo o básico, que tem que ter estas coisas. Porque quando a Bíblia diz assim, depois destas coisas, a Bíblia falando assim, ó, teve algo concreto, real, um marco, após o qual aquilo que a família de Abraão precisava, que era descendência, levar o nome adiante. Se o irmão Isaac não casa, tudo vai por água abaixo. Então Deus não só poupou Isaac naquele dia, Deus preparou a mulher, que seria mãe dos seus filhos, para que não só ele vivesse, mas sua posteridade fosse garantida. Mas o que é que eu preciso entender, pregador? Só isso, só essa parte. Que às vezes fica difícil a gente entender. Que tenho estas coisas. Há uma oferta concreta, há uma renúncia concreta, que será um marco temporal na tua vida. E depois disso, vai vir aquilo. Pastor, eu quero aquilo, mas não quer entregar isso? Você quer a notícia que Abraão recebeu, mas não quer a entrega que ele entregou. 4 pessoas disseram aleluia só para mim. Você quer a notícia que Abraão recebeu, mas não quer fazer a entrega que ele entregou. Você quer a notícia que Abraão recebeu, mas não quer a postura que Abraão demonstrou. Você quer a notícia que Abraão recebeu, mas não quer tomar a posição que Abraão tomou. Mas essa noite de quinta-feira da vitória, aleluia, é noite de boas notícias, e as boas notícias começam agora. Vai ter lenha e sacrifício no teu altar, dinâmica de uma vida com Deus, constante, contínua, sistemática, aonde você frequenta o altar da adoração, onde Deus te pede, você entrega, onde Deus fala e você ouve. Aí quando você criar essa rotina, esse marco de altar, aí o Senhor vai dizer, depois disso, eu começo a fazer aquilo lá, aquilo, sabe aquilo lá? Vou fazer também. Aquele outro negócio lá, vou fazer também. E quando alguém pensar, caiu de paraquedas, foi obra do acaso, você vai dizer que nada, foi depois daquela entrega, depois daquela postura, depois que eu me levantei em oração, depois que eu decidi aprumar minha vida, depois que eu coloquei a minha casa em ordem. Tem um depois para chegar na vida de gente aqui essa noite, e ele começa a ser construído hoje, aqui e agora. Hoje, aqui e agora. Deus disse para Abraão, hoje estou começando a providenciar a tua nora. Deus disse isso? Deus disse isso? Mas estava, não estava? Já te contei a história, você não está lembrando? Depois dessas coisas, a família de Abraão de lá começou a ter filhos lá, e nesta procriação nasceu a irmã Rebeca, que é da família do irmão Abraão. Quando Abraão chamou Eleazar, o funcionário mais antigo, mais velho da casa, falou assim para ele, e eu encerro aqui: ô Eleazar,
jura aqui comigo. Você vai lá no meio da minha parentela, porque meu filho não pode casar com os cananeus que moram perto aqui da gente. Então você vai lá no meio dos meus parentes buscar uma noiva para o meu filho. Aí o Eleazar falou assim, tá bom, patrão, mas se a menina não quiser vir comigo, o que a gente vai fazer? O moço, que é o Isaac, você vai permitir que ele volte para aquela terra, que era a terra de onde Deus tinha tirado Abraão? Aí Abraão falou, não, de onde Deus me tirou, a gente não volta não. Mas nem para ele casar, não. Nem para prosperar, não, de onde Deus me tirou, a gente não volta mais não. Mas nem se for para pegar um pote de tesouro, não, eu não vou pegar, o pote de tesouro vai vir aqui, porque da onde Deus me tirou, a gente não volta não. Abraão falou assim, ô Eleazar, nota aí, fião, você não está indo sozinho não. Você pensou que estava indo sozinho, mas não está indo não. O Deus que me deu ordem para eu sair daquela terra, vai mandar um anjo dele para ir adiante de você. E quando você chegar lá, você vai conversar com a menina, ela vai entender, Deus vai falar com ela, ela vai vir contigo. Porque eu não vou colocar o pé de novo no lugar onde Deus me tirou para fazer coisa nenhuma dar certo. Dois aleluia. Eu não vou, para poder sair casamento, eu vou lá botar o pé onde Deus me tirou. Não vou. Não, mas disseram que está certo lá, está tudo pronto lá. Então, o que está lá vai vir aqui, na terra que manda leite e mel, vai dar tudo certo. Eleazar foi e voltou. E Isaac nunca foi lá. Isaac não conheceu aquele lugar. Ah, isso aqui é caminho de bênção, gente. O que Abraão está dizendo para Eleazar é o seguinte, ó, Deus me deu uma ordem para eu sair. Eu saí para não voltar mais. Nem eu volto, nem o meu filho volta. Isaac viveu e morreu sem nunca ter conhecido a tal da terra, porque Deus entregou a bênção que era dele, na mão dele, sem ele sujar o pé. E é essa vitória que eu vim profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão. Vem, Anderson, vamos terminar junto? Vem, levanta a tua mão mais alto que você puder, porque essa é a vitória que eu estou profetizando. O jeitinho de Deus é assim. Rebeca na sua mão, vitória na sua mão, prosperidade na sua mão. E o pezinho, pastor? O pezinho não pisa mais lá não. Lá não. Deus já te tirou de alguns lugares e para Ele é ponto inflexível. Você não pisa lá nem para casar, nem para prosperar, nem para enriquecer. Não há justificativa que embase o seu retorno para o lugar aonde Deus te tirou. Vai ser do jeito de Deus, com teu pezinho na terra, que mana leite e mel, que a Rebeca vai chegar, o recurso vai chegar, a porta vai abrir. Deus não é Deus de confusão, Deus não se contradiz. Ele vai fazer bem feito, vai fazer perfeito. E se tem alguém além de mim que acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de pé do teu lugar, que tem milagres chegando na tua casa. Liga teu pensamento no céu agora. Liga o teu pensamento no céu agora. Liga o teu pensamento no céu agora. Qual é a postura que você tem que tomar para que algumas coisas aconteçam? Qual é a postura de fé que tu tem que tomar, homem de Deus, para que algumas notícias boas cheguem? Começa a rever tua vida. Começa a passar em revista teu coração. Oh, aleluia! Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Olha aí! Lembra de todos os livramentos que você já passou. Grita isso aí, vai! Nem era pra você estar aqui. Esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, Adebeck? E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Solta a tua voz e não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta! Deus mandou
acontecer. Vai acontecer. Deus mandou Vai te acontecer. falar que tudo Vai acontecer. tudo vai passar. Lembra aí? Lembra pro pessoal aí? Lembra de onde você veio e aonde que você Você chegou. anda meio esquecida aí. Lembra aí? Eu vou cantar de novo, tu não entendeu. Eu vou cantar de novo. Ó, lembra de onde você veio e aonde que você chegou. E os livramentos, meu irmão? Lembra de todos os livramentos que você, tua casa, tua família já passou. Mas nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí que eu vou levantar. Oh! E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não então levanta a tua voz e chore. canta. Que vai acontecer, Deus mandou te falar. Olha para alguém do teu lado aí e diga: é depois destas coisas. Explica para ele melhor, diga: depois dessa nova postura, depois da decisão de obedecer, depois de mudar o que tem que ser mudado, as boas notícias vão começar a chegar, Abraão. As boas notícias. Deus está cuidando do teu futuro, do futuro dos teus filhos. Deus está cuidando do sucesso e da longevidade dos teus negócios. Deus está cuidando da porta de emprego que Ele abriu. Ele me trouxe para te dizer: teu lugar é no altar, teu lugar é no altar, teu lugar é na dependência, teu lugar é na obediência. Que dos teus eu cuido, os de perto, os de longe, casamento, porta aberta. Eu tô cuidando. Eu tô cuidando. Deus está cuidando. Quando Eleazar, ou Eliezer, como prefira, chegou na terra onde Abraão e Isaac moravam, e quando Isaac foi apresentar a noiva para o pai, que irmão, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A única coisa que Abraão pediu é para que a moça fosse da família, Aí o irmão Eleazar volta, chega diante do Abraão e fala assim: ó, tá aqui, moça. Ela aceitou vir comigo. Como é que é seu nome, moça? Rebeca. Aí veio a lista. Depois dessas coisas, Rebeca. Vai ter um dia que você vai ligar tudo assim, ó. Alguém ainda está por aí? Vai ter um dia que você vai ligar todos os pontos e vai entender que não foi obra do acaso. A Rebeca não chegou do nada. Não é porque ela estava no poço e podia ser outra. Não podia. Foi ela que foi autorizada a nascer e sustentada por crescer 20 anos para encontrar com seu filho Abraão. Você vai lembrar do dia de hoje, dessa quinta-feira da vitória, e quando a sombra do pensamento de que foi o acaso quiser te assolar, o Espírito de Deus vai te lembrar da lista. Rebeca estava na lista. Deus já vinha costurando isso há muito tempo. Isso é coisa de Deus. Porque alguém, irmão, alguém vai querer dizer assim: ah, que sorte, foi a menina que estava no poço. Vai dizer: não, foi a que estava na lista.
Alguém vai dizer, aí ó, foi ela, mas podia ter sido, não podia ter sido outra. Foi a menina que nasceu depois da minha entrega. Foi a menina que nasceu depois da minha postura. Então está tudo ligado, tudo entrelaçado. Você entende isso? Diga amém. É postura. É comparecimento quando Deus chama. É daí que vai mudar tudo. Não vai mudar um negocinho, não vai mudar uma coisinha, vai mudar tudo. Quando é que começa a mudança, pastor? Quando você responde ao chamado do Senhor. Não é quando você responde ao meu chamado. É quando você responde ao chamado do... Quem está te chamando hoje é o Senhor. É Ele que está dizendo, não tenha medo do altar. Talvez algumas coisas que você ouviu, algumas confusões que você presenciou, fizeram com que você contraísse uma espécie de medo do altar. Você não sabe se vai dar muito certo, se vai ser muito bom, se você vai saber como entrar, como sair, como lidar. Mas Deus me trouxe para dizer hoje aqui uma coisa importante para você. Não tenha medo do altar. Altar é lugar de encontro. Altar é lugar de recomeço. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de pegar a vida, entregar para Deus e deixar Deus fazer do jeito dele. Porque eu posso assegurar para você que o jeito de Deus é bem melhor do que o seu. Como Deus chamou Abraão aquele dia, Ele está chamando hoje um João, um José, um Marcos, um Marcelo, uma Letícia, uma Fabiana. Conhecendo Deus como conhece cada indivíduo no globo terrestre. Você não é um nome sorteado, você é um nome que Deus está chamando intencionalmente. Você não é um CPF que saiu na roleta, não. Você é alvo direto, claro, específico do amor de Deus. Seu cuidado e seus mais lindos planos. Você pode continuar aí onde você está e esperar que as próximas coisas na sua vida melhorem. Você pode continuar aí onde você está e esperar que algumas mudanças governamentais, políticas possam afetar a sua vida e trazer as mudanças que você espera. Você pode continuar aí onde você está e continuar deixando o barco da vida correr para ver no que vai dar. Ou você pode atender o chamado do Senhor. Ele está chamando você. E se você disser hoje para Deus, eis-me aqui, eu te garanto, Ele vai mudar tudo. Então, se você entende que Deus está chamando você hoje para aliança, diga comigo essa palavra linda, diga aliança. Se você entende que Deus está te chamando hoje para aliança, não é para namorico, Deus não chama ninguém para namorico. Não é amor de primavera, paixão de verão, de férias, não. Aliança. Se você entende que Deus está te chamando para uma aliança, e se é isso que você também tem buscado, se é isso que você quer, um Deus para você chamar de Pai, para você saber que existe alguém velando, zelando, cuidando de você. Se você quer dizer, eis-me aqui, e comparecer ao lugar do encontro e da aliança, que é esse bem aqui à frente, onde se posicionam todas as quintas, todos os domingos, aqui nessa igreja, em milhões de outros templos, Brasil e mundo afora. É aqui que vem aqueles que estão dizendo sim quando Deus os chama. Você é uma destas pessoas hoje? Você quer hoje fazer uma aliança com Deus e atender o chamado dele? Sai do seu lugar e vem aqui no altar agora. Estou vendo um casal aqui no corredor. Vem aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe. Onde está você que quer fazer uma aliança com Deus? Você, campeão, vem. Você também, amigo, coisa boa. Está chamando você pelo nome. Ele te conhece. Ele vai repreender os temores do teu coração, os medos.
Você vai dormir essa noite como há muito tempo você não dorme. O espanto noturno vai ser repreendido de dentro da tua casa. Os vultos, as visões, os calafrios, tudo isso vai cair por terra. Porque você está fazendo uma aliança hoje com aquele que é maior. Se prepara, tu vai deixar para trás cigarro, eletrônico, não eletrônico, chiclete, tu vai deixar tudo para trás. Você vai abandonar os vícios, porque Jesus vai quebrar a cadeia dos vícios na tua vida. Ele faz, Ele pode. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está pensando que vai parar em você? Não vai não. Você é a primeira pessoa que Deus está chamando. E se você atender, quando começarem a olhar para a obra de Deus na tua vida, vai vir mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Até os mais resistentes vão vir. Jesus vai começar a quebrar coração de pedra dos seus parentes. Muita coisa boa vai acontecer. Eu vou dar mais 1 minuto para você sair do seu lugar e vir no altar. Talvez o que Deus te pediu da última vez te assustou. Talvez a sua última conversa com Deus, aquela última fase que você teve no Evangelho, assustou você e você foi embora. Quando você percebeu que você tinha que renunciar. Quando você percebeu que você tinha que fazer por amor a Deus o Evangelho, você não aguentou a pressão. Criticado pela família, círculos se fechando, portas sendo batidas na sua cara. Você não aguentou a pressão. Você acha que eu vou vir aqui para bater em você? Eu vou vir aqui para te criticar? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você não precisa continuar nessa posição. Não precisa continuar nessa posição. A mesma pessoa com a mesma graça que te recebeu da primeira vez, está de novo aqui dizendo, te recebo de novo. Nós vamos começar tudo de novo. Não tem o menor problema. Eu não me canso de você. Pastor, mas eu estou cansado de mim. Eu te entendo. Mas Deus não está cansado de você. Ele vai revigorar você agora, nem que seja para você chegar até aqui. Aí depois daqui ele continua fazendo a obra. Você que se afastou de Jesus e da igreja e quer hoje se reconciliar com Deus, sai do seu lugar e vem no altar agora. Se você está na galeria, eu só preciso de um sinal com a sua mão para saber que você vai descer. E eu vou te esperar e vou fazer isso com a maior alegria do mundo. Se tem alguém na galeria que vai vir, sinalzinho com a mão. Se tem alguém na galeria que vai vir. Vamos orar? Posso orar? Igreja, estende a mão para cá em nome de Jesus. Ah, entendi. Quando falei para levantar a mão, você falou, puxa, se... Eu estava? Então vem. É com emoção com você, né? Eu entendi. Vem, também. Vem com emoção. Vem. Ah, emoção, entendi. É no triz, entendi. Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando estas pessoas que estão aqui ao Senhor. Porque elas não vieram atender a minha convocação, vieram atender a tua convocação. Então eu as apresento diante daquele que as chamou. Elas não vieram aqui persuadidas, obrigadas, não. Vieram por livre e espontânea vontade, porque teu Espírito falou no coração delas. Elas entenderam que não eram vozes humanas, não eram retóricas humanas, não era conversa para boi dormir, não. Era o Espírito do Senhor, Deus chamando pela palavra, anunciando o projeto, plano de salvação, de graça, de mudança. Por isso elas estão aqui. E eu quero declarar agora, Pai, no nome de Jesus, conforme me instrui a tua palavra, que sejam perdoados os pecados de todos que estão aqui agora. Em nome de Jesus, aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Eu não tenho, mas o nome que eu sirvo, o Cristo que eu sirvo tem. Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida do Cordeiro. E toda e qualquer outra aliança firmada entre eles, e algum espírito, divindade, entidade, até o dia de hoje eu declaro que seja quebrada agora no poder do nome de Jesus. Não vale mais encantamento, dedicação, consagração no ventre da mãe, na infância.
tudo está sendo aniquilado agora. Maior é aquele que está com eles a partir de agora. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha só.